Todo ano, na primavera, você os ouve começando a barulhar pela vizinhança. Os motocultivadores. É o som da estação, junto com o retorno dos pássaros. Você arrasta aquela máquina pesada para fora do galpão, verifica o óleo, puxa a corda de partida e passa o fim de semana seguinte lutando com ela no meio da terra. Você revolve aquele pedaço de grama ou ervas daninhas até que pareça uma tela em branco. Parece um trabalho honesto. Parece que você está fazendo algo bom. Tem cheiro de terra fresca e gasolina. E por cerca de uma semana, parece perfeito. Liso, escuro e pronto para o plantio. Mas quero que você pense no que acontece 3 semanas depois. As ervas daninhas explodem. Não são apenas alguns dentes de leão. É um tapete verde que parece crescer mais rápido do que seus vegetais jamais poderiam. E então, em julho, aquele solo fofo que você trabalhou tanto para criar se transforma em uma crosta dura que racha ao sol. A água simplesmente escorre por ele. Então você arrasta o cultivador de novo, ou pega uma enxada e começa a capinar. Você está preso em um ciclo de perturbação. Você cultiva, planta, capina, rega, e o solo parece lutar contra você em cada etapa do caminho. Se você sente que a jardinagem é uma batalha, é porque lhe deram um plano de batalha em vez de um plano de cultivo. A maioria de nós aprendeu que o solo precisa ser afofado à força. Disseram-nos que as plantas precisam de terra fofa que criamos com dentes de aço. Mas quero que você olhe para o limite da sua propriedade. Olhe para a linha da mata ou para uma antiga fileira de cercas, onde ninguém nunca roça ou cultiva. Vá até lá e enfie a mão no chão sob as folhas. Geralmente é macio. Geralmente é úmido, mesmo quando seu jardim está seco como um osso. Não há máquinas trabalhando lá fora. No entanto, as árvores têm 25 metros de altura e o subbosque é denso. A natureza vem cultivando coisas há milhões de anos sem um motocultivador. E ela não luta com argila endurecida. O motivo é simples. A natureza constrói o solo de cima para baixo. As folhas caem, a grama morre, os galhos caem. Tudo cai na superfície e se decompõe. As minhocas e os micróbios sobem para comer e puxam essa matéria orgânica para baixo. Eles fazem o cultivo para você. Eles criam bilhões de pequenos túneis que permitem que o ar e a água se movam pelo solo. Quando passamos um cultivador nisso, não estamos ajudando. Estamos destruindo a casa onde esses trabalhadores vivem. Estamos triturando a estrutura fúngica que retém a água. Estamos trazendo milhares de sementes de ervas daninhas adormecidas para a luz, acordando-as e dando-lhes um canteiro fresco para crescer. É por isso que as ervas daninhas sempre vencem em um jardim cultivado. Quero que você pare de lutar contra o solo. Quero que você guarde o cultivador para sempre. Vamos parar de tratar o jardim como um canteiro de obras e começar a tratá-lo como o chão de uma floresta. Vamos construir canteiros permanentes que imitam essa estratificação natural. Não vamos cavar para baixo. Vamos construir para cima. Não se trata de ignorar o trabalho. Trata-se de concentrar o esforço no início para que você nunca mais precise quebrar as costas revirando a terra. Tudo começa com a mudança na forma como você vê o chão sob suas botas. Precisamos parar de pensar em trabalhar a terra e começar a pensar em alimentar o sistema. Quando fala em construir um jardim, a maioria das pessoas pensa imediatamente em uma lista de compras. Elas imaginam pilhas de madeira, tábuas de cedro caras, cantoneiras de aço galvanizado ou sacos de parafusos. Elas acham que canteiro elevado significa uma caixa que você tem que construir. Quero esclarecer isso agora mesmo. Um canteiro permanente não é uma caixa. Não é um produto que você compra na loja de ferragens. É uma decisão que você toma sobre como trata o solo. Você pode construir esses canteiros sem laterais de forma alguma, apenas com terra amontoada, e eles funcionarão tão bem quanto os das revistas. A mágica não está na madeira, está na permanência. Precisamos falar sobre por que o solo fica duro,
para começar. Por que você sente a necessidade de cultivar toda a primavera? É porque o solo está compactado. Ele está apertado e denso. E o principal motivo para ele ficar assim é simples. Você caminha sobre ele. Toda vez que você pisa em um jardim de fileiras tradicionais para capinar ou colher, você está expulsando todo o ar do solo. Você está destruindo aqueles pequenos túneis que as minhocas construíram. Você está transformando uma esponja em um tijolo. Um ser humano é algo pesado. E quando você coloca todo esse peso em alguns centímetros quadrados de calcanhar, você está causando mais danos do que uma estação de seca. O sistema de canteiros permanentes resolve isso estabelecendo uma lei fundamental para o seu jardim. Há lugares para as botas e há lugares para as raízes, e eles nunca se sobrepõem. Vamos mapear faixas específicas de terra que serão as zonas de cultivo. Estas nunca, sob nenhuma circunstância, verão uma pegada novamente. Depois, mapeamos os caminhos entre elas. Esses caminhos são para você, para seu carrinho de mão e para suas ferramentas. Você pode pisar nos caminhos o quanto quiser. Na verdade, compactar os caminhos é bom. Isso mantém as ervas daninhas baixas, mas os canteiros permanecem solo sagrado. Uma vez feita essa separação, algo incrível acontece. Como você não está caminhando sobre o solo de cultivo, ele nunca fica compactado. Como ele nunca fica compactado, você nunca precisa cultivá-lo para afofá-lo. Ele permanece macio. Você pode enfiar a mão em um canteiro permanente que foi estabelecido há 5 anos, e ele estará solto e esfarelado até o cotovelo. Isso não é porque você o trabalhou, é porque você o deixou em paz. Você deixou a geada levantá-lo no inverno e as raízes abri-lo no verão. E você não desfez o trabalho deles pisando nele. Isso exige uma mudança mental, antes de movermos uma única pá de terra. Você tem que parar de olhar para o seu jardim como um grande quadrado de espaço potencial de plantio. Você tem que começar a vê-lo como uma paisagem permanente, quase como o layout de uma casa. Você tem seus corredores e tem seus quartos. Você não dorme no corredor e não caminha através das paredes. Quando você se compromete com essa geografia, resolve o problema da estrutura para sempre. Você está construindo um habitat que melhora a cada ano, porque a arquitetura do solo tem permissão para amadurecer sem interrupção. Agora, vamos lançar as bases. O primeiro erro que as pessoas cometem não é sobre o solo, é sobre a localização. Você quer esses canteiros o mais perto possível da porta da sua cozinha. Se você tiver que andar 100 metros para colher uma folha de alface, você não vai fazer isso. Você quer ver seu jardim enquanto toma seu café da manhã. Quanto mais perto estiver, melhor você cuidará dele. Escolha um local que receba sol por pelo menos 6 horas por dia e marque seus cantos. Mantenha a simplicidade. 75 centímetros de largura é um bom padrão para um canteiro, porque você pode passar por cima dele facilmente. 1,20 m está bom se você tiver braços longos, mas não vá além disso. Você nunca deve se inclinar tanto a ponto de perder o equilíbrio e colocar um pé na zona de cultivo. Depois de marcar o local, não pegue uma pá. Não alugue um cortador de grama. Deixar essa grama exatamente onde está faz parte do plano. Vamos usar uma técnica chamada sheet mulching, ou abafamento. Você precisa de papelão, muito papelão. Vá à loja de eletrodomésticos, à loja de bicicletas ou ao centro de reciclagem. Você quer o tipo marrom liso, não as caixas brilhantes e lustrosas com tinta colorida. Remova toda a fita adesiva e as etiquetas de plástico. A fita não se decompõe e você estará arrancando-a de suas cenouras daqui a 5 anos se a deixar. Pegue esse papelão e coloque-o diretamente sobre a grama ou ervas daninhas. Se a grama estiver alta, amasse-a primeiro. Você está criando uma cortina de blackout. As plantas precisam de luz para sobreviver. Se você cortar a luz, elas morrem. É simples assim, mas você precisa ser minucioso. Quando colocar um pedaço de papelão,
Sobreponha o próximo em pelo menos 15 centímetros. Se você deixar até mesmo uma pequena fresta, a grama a encontrará. Ela serpenteará por essa fenda como se estivesse procurando ar. Sobreponha generosamente. Depois que o papelão estiver no chão, encharque-o com uma mangueira. Você o quer molhado e pesado, para que ele se molde ao contorno do solo e não voe com o vento. Essa camada de papelão molhado está fazendo duas coisas. Primeiro, está matando a competição sem você levantar um dedo. A grama por baixo morrerá, apodrecerá e se transformará em nitrogênio para suas minhocas. Segundo, é uma barreira temporária. Quando as raízes da sua plantação precisarem ir fundo, esse papelão estará macio o suficiente para que elas o perfurem. Mas, por enquanto, ele é o chão do seu novo sistema. Você acabou de limpar o terreno sem virar um único torrão de terra. Agora temos nosso chão de papelão molhado, e é hora de construir a casa. Vamos imitar cerca de 50 anos de acúmulo de solo florestal em uma única tarde. É aqui que a mágica da esponja acontece. Em cima desse papelão, você precisa de matéria orgânica a granel. Isso ainda não é solo. É o combustível bruto para o seu solo. Eu uso o que for barato ou gratuito na minha área. Talvez seja feno velho estragado de uma fazenda local que eles não podem dar aos animais. Talvez seja uma montanha de folhas de outono trituradas que você guardou. Talvez seja palha limpa. Você vai empilhar isso bem alto, com cerca de 20 a 25 centímetros de profundidade, bem em cima do papelão. Parece demais. Parece ridículo. Mas este é o reservatório que reterá a água em julho. Em cima dessa camada volumosa e fofa, adicionamos o meio de cultivo real. Este é o seu composto finalizado. Você quer de 10 a 15 centímetros sólidos do material bom. Se você tiver sua própria pilha, use-a. Se não, este é o único lugar onde gastar dinheiro faz sentido. Compre uma carga a granel de um pátio de paisagismo. Não os saquinhos da loja de departamentos. Os sacos são muito caros e você nunca tem o suficiente. Você quer cobrir aquele feno ou folhas completamente para não conseguir mais vê-los. Quando você se afasta, parece um monte de terra alto e escuro. Pode ter 30 ou 35 centímetros de altura neste momento. Não pise nele. Lembre-se, esta é uma zona proibida para pés. Quero que você visualize o que acontece com este canteiro ao longo da próxima estação, porque é aqui que o sistema se prova. Ele não é estático, está em movimento. Na primeira semana, você planta suas sementes ou mudas diretamente naquela camada superior de composto. O canteiro está alto e fofo. Na quarta semana, a gravidade e a chuva começaram a assentá-lo. Aquela camada inferior de feno está se comprimindo, começando a se decompor e se transformando em uma pilha de compostagem de liberação lenta bem debaixo de suas plantas. No segundo mês, suas plantas, digamos tomates ou pimentões, estão empurrando as raízes para baixo. Elas passam facilmente pelo composto macio. Então, atingem aquela camada de feno em decomposição. Isso é crucial. Essa camada de feno é como uma esponja gigante. Ela retém a umidade 10 vezes mais tempo do que a terra. Quando o calor do verão chegar em julho ou agosto, e seus vizinhos estiverem lá fora com mangueiras todas as noites, tentando manter vivas suas plantas murchas, você verificará seu solo e descobrirá que ele ainda está úmido. Você pode precisar regar apenas uma vez por semana. As raízes estão bebendo do reservatório que você construiu lá na primavera. Quando a estação termina e chegamos ao sexto mês, o canteiro terá encolhido para cerca de 20 centímetros de altura. Esse é um bom sinal. Significa que a biologia está funcionando. As minhocas têm subido das profundezas da terra, comendo aquele papelão, que agora é uma massa, e puxando a matéria orgânica para baixo. Elas estão misturando as camadas para você. Você não usou uma pá, mas a estrutura do solo está melhor do que quando você começou. Você criou um sistema vivo que regula sua própria umidade e fertilidade.
Mas não terminamos. Você nunca deixa o solo nu. Na natureza, o solo nu é uma ferida, e a terra cura as feridas com crostas, que chamamos de ervas daninhas. Para impedir isso, você cobre o composto exposto com um cobertor protetor final. Eu gosto de usar cavacos de madeira, não do tipo tingido de vermelho, mas cavacos naturais de arborista nos caminhos e uma leve camada de palha ou folhas picadas ao redor das próprias plantas. Essa pele impede que o sol cozinhe a vida das bactérias e impede que o vento a resseque. Você construiu um ecossistema completo, uma camada de nutrientes, uma camada de esponja que retém a umidade e um teto protetor. Agora que seus canteiros estão construídos, o trabalho pesado efetivamente acabou. A manutenção deste sistema não parece trabalho, parece alimentação. Em um jardim tradicional, você está constantemente esgotando a conta bancária do solo e depois tentando depositar uma quantia fixa de fertilizante químico na primavera para compensar. Em um canteiro permanente, fazemos pequenos depósitos toda vez que uma cultura sai. Chamamos isso de método de cobertura. A natureza não cava um buraco para enterrar uma folha que cai. Ela a deixa cair na superfície, e a chuva e a biologia levam os nutrientes para as raízes. Fazemos a mesma coisa todos os anos. Seus canteiros encolherão um pouco à medida que as plantas consomem a matéria orgânica. Quando você colhe uma cultura, não precisa pegar o cultivador. Você simplesmente adiciona 5 centímetros de composto fresco bem no topo do canteiro. É isso. Você está alimentando o solo por cima, exatamente como a floresta faz. As minhocas subirão para buscá-lo e a chuva carregará os nutrientes para baixo. Você nunca perturba a estrutura que construiu. Você apenas adiciona a conta poupança. Há um hábito específico que quero que você quebre: arrancar as plantas pelas raízes. Quando o milho termina, ou o brócolis deu semente, o instinto é arrancar a coisa toda, sacudindo a terra do torrão de raízes. Não faça isso. Esse sistema radicular perfurou milhares de caminhos através do solo. Se você o arrancar, destruirá esses túneis. Em vez disso, pegue uma faca afiada ou uma tesoura de poda e corte a planta rente à linha do solo. Deixe as raízes no chão. Elas se decomporão no lugar, alimentando os micróbios e deixando canais perfeitos para o ar e a água se moverem. Você está usando a cultura antiga para cultivar o solo para a nova. Isso nos traz a parte mais gratificante deste sistema: a transição entre as estações. Em um jardim de cultivo tradicional por aração, a primavera é um tempo de ansiedade. Você está esperando a temporada de lama terminar. O solo está úmido demais para cultivar, mas você precisa plantar suas ervilhas e cebolas. Você espera e perde o prazo. Com canteiros permanentes, esse problema desaparece porque os canteiros são elevados e cheios de matéria orgânica. Eles drenam incrivelmente bem, porque você nunca caminha sobre eles. Eles nunca estão lamacentos. Você pode sair para o seu jardim no início de março, enquanto o terreno do seu vizinho ainda é uma sopa de lama fria, e pode plantar. Você apenas afasta a cobertura morta, coloca uma semente no solo e cobre novamente. A estação começa quando você decide que começa, não quando o motocultivador consegue lidar com a lama. Essa confiabilidade muda a forma como você planeja seu ano. Você não está mais lutando contra o clima. Você está trabalhando com um sistema resiliente o suficiente para lidar com ele. Quando o inverno chega, não vamos embora simplesmente. Colocamos os canteiros para dormir adequadamente. Um canteiro nu no inverno é um canteiro danificado na primavera. A chuva lixiviará os nutrientes e compactará a superfície. Então, no final do outono, após a limpeza final, damos aos canteiros um cobertor espesso. Isso pode ser a semeadura de uma cultura de cobertura, ou apenas uma camada pesada de folhas ou palha. Esse isolamento mantém a biologia do solo viva e desperta por muito mais tempo na estação fria. Enquanto o solo fora do jardim está congelado, o solo sob essa cobertura morta
geralmente ainda não está congelado, fervilhando de vida, decompondo nutrientes e se preparando para o degelo da primavera. Você descansa e o jardim trabalha para você. Quero que você avance no tempo em sua mente. Quero que você olhe além desta próxima estação e imagine seu jardim daqui a 3 ou 4 anos. É aqui que o sistema de canteiros permanentes realmente se diferencia da maneira como você provavelmente aprendeu a cultivar. Em um jardim cultivado, cada ano é o ano 1. Você reinicia o relógio, reinicia a biologia e reinicia as ervas daninhas a cada primavera. Mas em um sistema permanente, o tempo é seu parceiro. Você está construindo patrimônio no solo. No primeiro ano, seus canteiros serão bons. No segundo ano, serão melhores. Mas no quinto ano, eles são um bicho completamente diferente. Você notará que mal precisa regar. A matéria orgânica acumulou-se tanto que o solo age como uma esponja escura e rica, retendo a chuva por semanas a fio. Enquanto os gramados da sua rua ficam marrons em agosto, seus tomates estarão altos e verdes, aproveitando reservas de umidade que estão seguras nas profundezas do solo. Você para de se preocupar com cada período de seca. Você para de arrastar mangueiras todas as noites. O sistema se estabilizou e cuida de si mesmo. Você também notará algo estranho acontecendo com as ervas daninhas. Elas param de aparecer. Isso parece impossível, mas é apenas biologia. O solo está cheio de sementes de ervas daninhas, milhões delas, esperando por um clarão de luz solar para acordá-las. Quando você cultiva, traz um novo lote dessas sementes para a superfície todos os anos. Você mesmo está plantando as ervas daninhas. Em um canteiro permanente, esgotamos o banco de sementes de ervas daninhas. Você lida com as ervas daninhas superficiais no primeiro ou segundo ano. E como você nunca cava para baixo para trazer novas, o reservatório seca. A capina deixa de ser uma batalha de fim de semana inteiro, para se tornar um passeio matinal de 5 minutos com uma xícara de café. Você arranca um pequeno dente de leão aqui, uma folha de grama perdida ali e pronto. Isso traz uma sensação de paz que é difícil de explicar até que você a sinta. Você não está mais frenético, não está correndo para vencer o clima. Você sabe que o jardim está lá, firme e pronto, produzindo comida para sua mesa com uma confiabilidade que o supermercado não consegue igualar. Não se trata de cultivar 5.000 quilos de comida ou se tornar um agricultor comercial. Trata-se da confiança silenciosa de saber que você pode sair pela porta dos fundos e encontrar o jantar, independentemente do que esteja acontecendo no mundo ou na economia. Trata-se de ser um produtor, não apenas um consumidor. Então, aqui está meu conselho para você agora. Não saia e destrua todo o seu quintal. Não alugue uma máquina e tente construir 20 canteiros este fim de semana. É assim que as pessoas se esgotam. É assim que a jardinagem se torna uma tarefa árdua, em vez de uma alegria. Quero que você comece com um canteiro, apenas um. Marque um espaço pequeno, talvez 1,20 m por 2,40 m. Coloque o papelão. Empilhe sua matéria orgânica. Plante uma cultura que você realmente goste de comer. Talvez seja uma fileira de batatas, ou um canteiro de alho, ou algumas ervilhas. Concentre-se nesse pequeno ecossistema. Observe como o solo muda. Observe como as minhocas se instalam. Prove o sistema para si mesmo, em uma escala que lhe custe quase nenhum dinheiro e pouquíssimo tempo. Assim que vir aquele canteiro prosperando enquanto o resto do quintal sofre, não precisará que eu o convença a construir o segundo. Você o fará porque faz sentido. Fará porque parou de lutar contra a natureza e começou a deixar que ela fizesse o trabalho pesado para você. É quando você para de apenas jardinar e começa a cultivar. Se esta jornada ao coração do solo mudou a maneira como você olha para o chão sob seus pés, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a sabedoria antiga da terra que as máquinas modernas tentaram enterrar. Vamos cultivar um futuro que trabalhe com a natureza, não contra ela.
O próximo segredo do jardim será compartilhado em breve.